Como continuação agora sobre as síndromes das artérias cerebrais posteriores, vamos falar da síndrome da artéria basilar. A artéria basilar é a artéria formada da união das duas artérias vertebrais a nível da transição bulbo-pontino. A artéria basilar vai irrigar em todo o seu percurso a parte anterior, posterior, inferior, média e superior da ponte, bem como a parte superior do cerebelo. A artéria basilar, continuando ascendendo o tronco cefálico, vai irrigando a região de mesencéfalo, até onde vai dar origem às duas artérias cerebrais posteriores, no seu terço distal. A artéria basilar, através das artérias pontinas, irrigam o interior da ponte. A síndrome da artéria basilar, como qualquer outra síndrome arterial oclusiva, pode ser provocada por mecanismos aterotrombóticos ou embólicos. O seu terço inicial, na junção com as duas artérias vertebrais, são os locais mais comuns de formação de trombos intraarteriais, e o terço distal, lá no topo, lá na transição com o mesencéfalo, na parte final da artéria basilar, onde ela pode virar e vira artéria cerebral posterior, são obstruções geralmente provocadas por origem embólica. Então, para falar das síndromes da artéria basilar, temos a síndrome do topo da basilar, conhecida também como Locking-Jin, ou síndrome do encarceramento, que é um quadro clínico composto por conjunto de sinais e sintomas de disfunção de nervos cranianos oculomotores, por exemplo, levando a ptose palpebral bilateral, oftalmoparesia bilateral, por lesão do fascículo longitudinal medial que percorre todo o tronco cefálico, integra o movimento conjugado do olhar, levando a disfunção tanto de terceiro par craniano a nível do mesencéfalo, quanto de sexto par craniano a nível da ponte. Tetraparesia ou tetraplegia, devido à disfunção dos tractos descendentes córtico-espinhal, que descendem pelo tronco cefálico, passando pelos pedúnculos cerebrais, passando pela região anterior da ponte, região anterior do bulbo, até realizar a degustação das pirâmides e passar contralateralmente. Então o paciente vai ter fraqueza bilateral dos membros superiores e fraqueza bilateral dos membros inferiores. Alterações sensitivas para a sensibilidade superficial e profunda, perda da sensibilidade dolorosa e perda da propriocepção profunda, por lesão dos leminíscos mediais e espinhais que ascendem o tronco cefálico. Alteração sensitiva na face, devido à lesão bilateral do núcleo sensitivo principal do trigêmeo. Falando do diagnóstico das doenças vasculares encefálicas, e principalmente do AVE isquêmico propriamente dito, o diagnóstico é meramente clínico, então é de obrigação de todos nós termos conhecimento dos sintomas que podem estar relacionados a um quadro de um acidente vascular isquêmico agudo. O reconhecimento dos seus sintomas são primordiais para toda conduta de sucesso, para todo desfecho clínico favorável que o paciente possa ter com tratamento clínico. O conjunto de sinais e sintomas tem que ser de conhecimento de todos, familiares, agentes de saúde, enfermeiros, médicos, neurologistas ou não, pois um paciente vítima de um suposto acidente vascular encefálico, no momento da procura da ajuda, que deve ser através do Serviço Médico de Urgência, o SAMU, o trabalho começa desde a ligação.
desde a passagem correta das informações pelo acompanhante que encontra o paciente sobre a condição clínica, desde o rápido acesso do serviço de ambulância à casa do paciente, dando os primeiros socorros ao paciente e levando ele ao hospital de referência mais próximo. Isso induz escalas importantes que podem ajudar em muito o reconhecimento de um diagnóstico clínico de acidente vascular encefálico. Uma é a escala de Cincinnati e outra é a escala de Los Angeles. A escala de Cincinnati, muito simples por sinal, ela avalia 3 sinais clínicos de um possível AVE. Uma alteração na face, um desvio da boca para um lado, ou um rosto meio que caído, já pode ser um simples sinais de paresia facial, de fraqueza facial, que esse paciente está com fraqueza no sorriso. Pedir ao paciente para levantar os 2 braços reto na sua frente. O braço que demonstra fraqueza vai ocorrer uma queda. E ao pedir ao paciente para falar uma frase, principalmente frase com R, que necessita de articular a palavra, consegue-se perceber a disartria que pode estar comumente também num quadro agudo de AVE isquêmico. 3 sinais. Se um estiver presente, a especificidade e sensibilidade para ser um portador de AVE isquêmico chega a 72%. Se os 3 sinais que eu acabei de falar aqui agora estiverem presentes, a especificidade e sensibilidade fica acima de 85%. A escala de Los Angeles, por exemplo, preenchendo os 8 critérios dessa escala, a sensibilidade e especificidade chega a 99%. Então o diagnóstico ele é clínico. Falamos agora há pouco sobre o diagnóstico clínico das doenças vasculares encefálicas agudas. Agora vamos falar sobre o diagnóstico por imagem. Em relação ao diagnóstico por imagem, 2 possibilidades são possíveis. Uma é solicitação da tomografia de crânio e a outra é solicitação da ressonância nuclear magnética de crânio. Entre as duas, qual escolher e por quê? A resposta é escolher a tomografia. Por quais motivos? Os motivos são desde o motivo financeiro, é um exame mais barato para a sua realização. O motivo é em relação ao tempo. A tomografia é um exame de realização mais rápida do que a ressonância magnética de crânio. A tomografia geralmente tem o campo mais aberto e a ressonância, muitas das vezes, ressonâncias de campo fechado, muitos pacientes não toleram por claustrofobia, alguns sintomas de ansiedade acabam não conseguindo realizar os exames. Em relação ao que a gente procura, pois, no primeiro momento você suspeitou, através dos sinais e sintomas do paciente, que aquilo se tratava de uma doença vascular encefálica aguda. Sua pergunta é: a patologia é de origem isquêmica ou a patologia é de origem hemorrágica? Em relação a essa diferenciação, a tomografia já é o suficiente, pois tomografia é um exame de extrema sensibilidade para detectar sangramentos recentes, principalmente sangramentos intraparenquimatosos. Hemorragias subaracnoideias, uma pequena parcela pode ser que a tomografia não consiga visualizar no primeiro momento. Mas a grande maioria das hemorragias, independente da sua etiologia, a tomografia consegue observar de forma muito clara. Mas, para lesões isquêmicas, as imagens, mesmo que dos melhores tomógrafos, nas primeiras 24, 48 horas, às vezes 72 horas, não são capazes de demonstrarem lesões isquêmicas agudas.
Uma tomografia com contraste pode sim aumentar um pouco a sensibilidade para isquemias agudas, mas na grande maioria das vezes é muito difícil o seu reconhecimento. A ressonância não. A ressonância não apresenta superioridade em relação à tomografia para lesões hemorrágicas, mas tem a vantagem de conseguir visualizar de forma bem visualizada a região da fossa posterior, região do cerebelo e a região de tronco encefálico, coisa que a tomografia não consegue fazer cortes para ver bem essas regiões. A ressonância ainda apresenta sequências que podem demonstrar sinais de isquemia aguda ou subaguda, como a sequência de difusão. Então a ressonância, ela consegue de forma mais apropriada e de forma mais rápida, podemos dizer assim, demonstrar lesões isquêmicas recentes. E dependendo do Tesla, que a gente fala, do desenvolvimento da ressonância, até infartos lacunares bem recentes, ela consegue visualizar. Existem dois tipos de tomografia e de ressonância, que é a tomografia com perfusão cerebral e a ressonância com difusão perfusão. Esses exames não são solicitados de forma corriqueira na clínica. Eles são selecionados para centros de referência em que o paciente com suspeita de doença encefalovascular isquêmica aguda, principalmente de origem embólica, em que apresenta um ΔT de sintomas acima de 4 horas e meia, 6 horas ou às vezes até 8 horas de duração, a realização de uma tomografia de perfusão ou ressonância com difusão-perfusão são exames capazes de estudar se existe ainda, mesmo com o ΔT prolongado, uma área de penumbra isquêmica ainda viável. Viável para quê? Para valer o custo-benefício de uma conduta de trombólise intravenosa ou intraarterial ou trombectomia, como escolha terapêutica, por exemplo. Ainda falando sobre exames complementares que podemos solicitar para a investigação diagnóstica e acompanhamento dos pacientes com doenças vasculares encefálicas agudas, podemos falar sobre o Doppler, ou ultrassom das artérias carótidas e vertebrais, a angio-TC de carótidas e vertebrais, a angio-ressonância de carótidas e vertebrais, arteriografia cerebral, Doppler transcraniano. Esses exames são utilizados para pesquisa de lesões aterotrombóticas com potencial emboligênico ou não. Então todos esses exames estudam placas aterotrombóticas e o seu poder de soltar êmbolos em segmentos distais. Outro exame de extrema importância é o eletrocardiograma, o Holter de 24 horas e o ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, na busca de arritmias cardíacas e na busca de possíveis trombos intracavitários ou na aorta ascendente em suspeita de acidentes vasculares isquêmicos agudos.